Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão sempre estudando a Bíblia comigo. Alegria em tê-los aqui e peçamos que o Pai e o Filho e o Espírito Santo nos abençoe neste estudo. Evangelizar através das redes sociais com um estudo bíblico sério, sequencial, não pegando somente as partes polêmicas e importantes, mas na sequência dos livros para que possamos entender o projeto de Deus, é um grande desafio. Por isso, a sua inscrição, o seu joinha e um comentário, além de compartilhar com seus amigos e familiares, é muito importante. Começamos o nosso estudo do primeiro livro de Reis. Vimos no capítulo 1 que Davi opta por Salomão como seu sucessor, deixando Adonias, seu filho mais velho, para fora. Isso porque Adonias provavelmente não continuaria a política de Davi, de apoiar os grandes que estavam situados em Jerusalém. Salomão já tinha optado por continuar a política de seu pai. Hoje, estudando o capítulo 2, veremos 4 pontos importantes. Primeiro, que Davi deixa como que um testamento para o seu escolhido Salomão. Isso vai dos versículos 1 a 11. Depois, com a morte de Davi, no versículo 10, e aí nós vamos entrar nas primeiras ações de Salomão como rei. Primeiro, ele vai eliminar o seu irmão Adonias, que tenta se casar com uma das esposas do seu pai. Depois ele vai se vingar de Abiatar e Joabe, um tirando o sacerdócio e outro matando. E por último, também vai se vingar de Semei, que foi confinado numa casa e não poderia sair de lá. Quando ele sai para procurar seus escravos, ao voltar, ele é morto. Com isso, Salomão limpou o terreno daqueles que, antes dele chegar ao trono, tinha feito uma opção, ou por uma descendência de Saul, como é o caso de Semei, ou por Adonias, como é o caso de Joabe e Abiatar. Então, nós temos que entender que no primeiro momento, Salomão elimina a concorrência. Estudemos isso melhor. A primeira parte, como eu disse, o testamento, que não é escrito, e a morte de Davi. Davi chama Salomão, aproximando-se o fim de sua vida, Davi ordenou a seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos, ou seja, morrer. Sê forte e porta-te varonilmente. Seguirás a observância de Yahvé teu Deus, andando nos seus caminhos. E aí ele vai falar dessa importância de estar seguindo Yahvé. E vai colocar no versículo 4 algo muito importante. Para que Yahvé cumpra a promessa que me fez, dizendo: se os teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Ou seja, aqui eles interpretam como uma promessa de um reino eterno, de um trono eterno para Davi e sua descendência. Depois disso, Davi vai falar de Joabe, que tinha derramado sangue depois da guerra, mas Joabe, na verdade, tinha tomado o partido de Adonias. Vai falar de Berzalai, o Gadianita, que foi uma pessoa muito boa para Davi quando ele sofreu uma perseguição de Saul. E vai falar de Semei, falando assim: olha, Joabe, você tem que dar um jeito nele. Semei também, porque eu prometi que não ia matá-lo, mas você tem, porque ele lá atrás quis trazer alguém da sucessão de Saul. E aí, no versículo 10 nós temos: e Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O reinado de Davi sobre Israel durou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e em Jerusalém 33 anos. Ou seja, depois da unificação. E aí acaba todo o ciclo de Davi, que nós vimos também nos livros de Samuel. A partir do versículo 12, nós vamos ter a morte de Adonias. Agora vai lidar com Adonias, Abiatar
Joabe e Semei. 4 pessoas que poderiam trazer-lhe problemas no futuro. Então ele já começa seu reino limpando o terreno. Primeiro, Adonias, versículo 12 até o 25. Salomão subiu ao trono de Davi e seu pai, e sua realeza consolidou-se fortemente. Adonias, filho de Age, foi ter com Betsabeia, mãe de Salomão, e lhe perguntou: é pacífica a tua visita? E ele respondeu: sim. E disse: tenho algo a te dizer. Respondeu ela: fala. E ele vai pedir Abisag de Sunã como esposa. Ela é uma das ex-esposas de Davi. Um filho que tinha o direito real ao trono, pedindo para se casar com uma das esposas do pai. Isso lhe daria algo muito forte na sucessão. Ele recebe Betsabeia, coloca ela do lado do trono, ela intercede por Adonias, ele fala assim: hoje mesmo Adonias vai morrer. E no versículo 25 nós temos: e o rei Salomão encarregou disso a Banaías, filho de Joiada, que o feriu e ele morreu. Banaías agora está no lugar de Joabe, como chefe dos exércitos, o homem de confiança de Davi, já que Joabe tinha optado por Adonias. Na sequência, entre os versículos 26 e 35, nós vamos ter o destino de 2 personagens importantes no período de Davi. O primeiro, Abiatar, que era sacerdote. E o que Salomão vai fazer? Vai destituí-lo do cargo de sacerdote, colocando ele em Anatote. O texto diz: ao sacerdote Abiatar, o rei disse: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte. Mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante de Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. E Salomão excluiu o Abiatar do sacerdote de Yahvé, cumprindo assim a palavra que Yahvé tinha pronunciado quanto à casa de Eli. E aí Deus entra para justificar as ações do rei. Naquilo que o rei é o filho predileto de Deus e tudo que ele faz é porque Deus mandou. No versículo 28 já vai entrar a história de Joabe, que soube do que ele fez com Adonias, o que ele fez com Abiatar, e ele corre, se esconde na tenda onde está a arca, se gruda ao altar e lá ele vai ter uma série de coisas. Não, eu fiquei com medo, vim para cá, até que ele não sai da tenda onde está a arca e de novo Banaías, um homem de confiança de Salomão, vai lá e o mata e o enterra. Então nós já temos 3 pessoas eliminadas que poderiam trazer problemas para Salomão. Vamos ter Adonias, Abiatar e Joabe. Falta um ainda. Quem? Semei. Semei, aquele que amaldiçoou Davi no deserto, falando que o trono pertencia aos descendentes de Saul, aqui é morto. Lá no final, no versículo 46, o rei deu ordens a Banaías, filho de Joiada, o qual saiu e feriu Semei, e este morreu. E a realeza então consolidou-se nas mãos de Salomão. O que nós temos até agora? Que Salomão, sucessor do seu pai Davi, toma o trono do seu irmão Adonias. Assim que ele se consolida pela morte do pai, ele começa uma política de eliminar todos aqueles que poderiam trazer-lhe problemas futuros. Como? Ou destituindo do cargo, tipo Abiatar, ou matando, tipo Adonias, Joabe e Semei. E aí você vai me perguntar: o diácono, mas isso é o povo de Deus? Sim. A monarquia está preocupado com o seu próprio umbigo, com as suas próprias necessidades, e o que eles fazem é governar para eles mesmos. Se falou do povo? Não. Se falou de melhorar a vida do povo? Não. Só se falou de disputas de poder. Aqui, inclusive, Salomão vai fazer algo que na Bíblia é condenado: irmão matar irmão. Vocês lembram de Caim e Abel? Caminhamos juntos para entendermos bem, porque Deus nunca abandona seu povo. Paz e bem.